Fala, torcedor do Peixe! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Santos para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Peixão. Vamos às notícias. E se eu te dissesse que, apesar das críticas da torcida e de um desempenho abaixo das expectativas, Lautaro Dias deve permanecer no Santos até 2026? Após o empate frustrante com Fortaleza, onde o time não conseguiu garantir a vitória em casa, a pressão sobre o elenco aumentou, mas a direção do clube parece ter outros planos para o atacante. Será que essa decisão pode ser a chave para a recuperação do Peixe na temporada? Vamos entender os detalhes dessa situação e o que isso significa para o futuro do Santos. No último sábado, o Santos perdeu uma oportunidade crucial de conquistar 3 pontos na tabela do Brasileirão Betano, ao empatar em casa contra o Fortaleza. A partida, na qual a torcida esperava um desempenho sólido, acabou gerando frustração e críticas ao elenco, principalmente ao atacante Lautaro Dias, que foi apontado como um dos piores em campo. Em meio a essa pressão, surge a dúvida: o jogador permanecerá no clube ou será uma das mudanças na equipe para a próxima temporada? Embora o desempenho de Lautaro tenha sido alvo de críticas, a tendência é que ele continue no Santos até 2026, uma vez que seu contrato de empréstimo com o Cruzeiro se estende até o final do próximo ano. Segundo informações apuradas pelo Bolavit Brasil, o clube está considerando a possibilidade de contratar um novo camisa 9, o que pode indicar uma mudança nas estratégias de ataque. O técnico Vojvoda, em coletiva após o jogo, reconheceu a fragilidade do sistema defensivo e a ineficácia nas finalizações, levantando questões sobre a necessidade de reforços. Esse cenário não é novo para o Santos, que, ao longo dos últimos anos, tem enfrentado altos e baixos no campeonato. A pressão por resultados se intensifica à medida que a equipe ocupa a 16ª posição na tabela, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Historicamente, o Santos é conhecido por sua capacidade de revelar e manter talentos, mas a instabilidade recente pode colocar essa reputação à prova. Com um calendário desafiador pela frente, que inclui confrontos diretos contra rivais como Palmeiras e Flamengo, a necessidade de resultados se torna ainda mais urgente. As implicações deste empate são profundas para o futuro imediato do Santos. A equipe enfrentará uma sequência duríssima, que pode definir não apenas a posição no campeonato, mas também o moral do grupo e as decisões administrativas em relação a contratações e renovações. Com a torcida exigindo mais do que nunca, a pergunta que fica é: o Santos conseguirá se reerguer e encontrar a fórmula para a vitória nas próximas partidas? A resposta a essa questão será crucial para entender o rumo da equipe na temporada. As consequências do empate contra o Fortaleza são palpáveis e podem ter um impacto significativo no Santos. A equipe, que já luta contra a parte baixa da tabela, precisa urgentemente de uma reação para não se ver em uma situação ainda mais complicada. A fragilidade defensiva, apontada pelo técnico Vojvoda, se torna uma preocupação crescente, especialmente com a sequência desafiadora que se aproxima, onde enfrentarão adversários como Palmeiras e Flamengo, que estão entre os melhores do campeonato. A pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumenta, e as próximas partidas serão cruciais para determinar o futuro imediato do clube. As reações de jogadores e comissão técnica refletem a urgência da situação. Vojvoda destacou a necessidade de uma presença mais eficaz na área, elogiando as atuações de alguns atletas que entraram durante o jogo. No entanto, a insatisfação da torcida é evidente, e as críticas em relação a Lautaro Dias podem impactar sua confiança. No mercado, a busca por um novo camisa 9 se torna uma prioridade, especialmente em um período onde bons atacantes são escassos. A movimentação do mercado pode ser um fator decisivo, e o Santos precisa agir rapidamente para reforçar seu elenco, evitando que a instabilidade se torne uma rotina. Se o Santos não se reerguer imediatamente, o cenário pode se agravar. A luta contra o rebaixamento pode se intensificar, com equipes como o Vitória pressionando na parte de baixo da tabela. A necessidade de resultados rápidos é urgente, e uma vitória nas próximas rodadas é vital para restaurar a confiança e a moral do grupo. Ao mesmo tempo, a questão da permanência de Lautaro Dias se torna um ponto de interrogação a ser resolvido. O futuro do clube nas próximas semanas será um teste definitivo de resiliência e estratégia.
Resta saber se a direção tomará as decisões corretas para mudar o rumo da temporada. Você já imaginou como a torcida santista reagiu ao recado inesperado de Neymar? A declaração do craque não apenas surpreendeu a todos, mas também acendeu uma chama de esperança nos corações dos fãs do Peixe. O que será que ele disse para mexer tanto com os ânimos da torcida? Prepare-se, porque a resposta pode revelar muito sobre o futuro do futebol em Santos e a relação do ídolo com sua cidade natal. Não perca! Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Recentemente, Neymar surpreendeu a todos ao enviar um recado que deixou muitos perplexos especulando sobre suas intenções e sentimentos. O jogador, conhecido não apenas por suas habilidades excepcionais em campo, mas também por sua personalidade carismática e polêmica, decidiu se manifestar em um momento que poucos esperavam. A mensagem, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e veículos de comunicação, trouxe à tona uma série de reflexões sobre a vida pessoal e profissional do atleta, gerando um burburinho que reverberou em diversos setores da sociedade. No conteúdo de sua declaração, Neymar abordou temas que vão além das quatro linhas do futebol, tocando em questões emocionais e desafiadoras que permeiam sua trajetória. Ele falou sobre a pressão constante que enfrenta, não apenas como atleta, mas como figura pública. A expectativa de desempenhar um papel de destaque em cada partida, de ser um ícone para milhões de fãs e de lidar com críticas e elogios em igual medida, são aspectos que compõem a complexidade de sua vida. Ao compartilhar esses sentimentos, o atacante humanizou sua imagem, mostrando que, por trás da fama e do sucesso, existe um ser humano que também enfrenta seus próprios demônios. Neymar também se dirigiu diretamente aos seus críticos, afirmando que, embora leve a sério as opiniões alheias, não pode permitir que isso defina sua trajetória. Essa declaração serviu como um manifesto de autoconfiança, uma espécie de reafirmação de que, apesar das dificuldades, ele se recusa a ser moldado por pressões externas. Essa postura ressoou forte entre seus seguidores, que enxergaram ali uma mensagem de empoderamento e autovalorização, algo que vai muito além do esporte, tocando na essência da luta por reconhecimento e respeito. A mensagem do jogador não só provocou reações entre os fãs de futebol, mas também atraiu a atenção de analistas e comentaristas que exploraram as implicações dessas palavras. Muitos destacaram a coragem de Neymar em expor suas vulnerabilidades, algo que, na cultura contemporânea, ainda é considerado um tabu entre figuras públicas. Ao fazer isso, ele não apenas se posiciona como um ícone esportivo, mas também como um exemplo de autenticidade e resiliência, inspirando outros a se expressarem livremente sobre suas próprias batalhas. Além disso, a declaração de Neymar veio em um momento em que a saúde mental de atletas está em pauta, um tema que ganhou destaque nos últimos anos. Sua disposição para discutir esses assuntos abriu espaço para um debate mais amplo sobre as pressões enfrentadas por quem vive sob os holofotes. A importância de cuidar da saúde mental, de buscar apoio e de reconhecer limites é uma mensagem que ecoa não só no meio esportivo, mas na sociedade como um todo, unindo pessoas em torno da necessidade de empatia e compreensão. Por outro lado, a reação de seus seguidores e admiradores foi mista. Enquanto muitos aplaudiram sua coragem e autenticidade, outros questionaram a sinceridade de suas palavras, insinuando que poderia ser uma estratégia para desviar a atenção de outros problemas, como lesões ou desempenho abaixo do esperado. Essa polarização, típica do universo das redes sociais, demonstra como a figura de Neymar é complexa e como suas ações e declarações podem ser interpretadas de diversas formas, refletindo a dinâmica das relações entre celebridades e seus fãs. A repercussão do recado também gerou um movimento de apoio entre outros atletas, que se sentiram motivados a compartilhar suas próprias experiências em relação à pressão e ao estigma que muitas vezes envolve a saúde mental no esporte. Essa solidariedade entre os jogadores representa um avanço significativo na forma como os esportistas lidam com suas emoções e desafios, criando um ambiente mais acolhedor e menos crítico. A união em torno desse tema mostra que, apesar das rivalidades, a declaração de Neymar sobre seu carinho e admiração pelo Santos não passou despercebida pelos torcedores do clube.
O impacto dessas palavras ressoou fortemente entre os santistas, que, há anos, nutrem uma relação quase mística com o craque. Para muitos, Neymar é mais do que um ex-jogador, ele é um símbolo de uma era gloriosa, marcada por conquistas e pela revelação de um talento que se destacou nas mais altas esferas do futebol mundial. Suas palavras reavivaram a memória afetiva de uma torcida que não esquece facilmente os momentos mágicos que ele proporcionou. Quando Neymar menciona seu amor pelo Santos, isso provoca um turbilhão de emoções na torcida. Há um misto de saudade e orgulho, já que muitos torcedores se lembram das jogadas espetaculares que o craque protagonizou no campo da Vila Belmiro. A conexão que ele mantém com o clube é um elo que, mesmo após sua saída, nunca se rompeu completamente. As lembranças de seus dribles desconcertantes e dos gols memoráveis fazem parte da história coletiva dos santistas, e cada citação de Neymar sobre seu passado no Santos é como uma carícia na alma da torcida, reavivando a paixão que nunca se apagou. Além disso, as palavras de Neymar acendem uma chama de esperança no coração dos torcedores. Em tempos de incertezas e desafios, saber que um ícone do futebol ainda se importa com suas raízes traz um alívio e um sopro de ânimo. A torcida santista se vê, de certa forma, refletida na trajetória de Neymar, que, apesar de ter alcançado o estrelato internacional, não esqueceu de onde veio. Essa identificação gera um fortalecimento da identidade do torcedor, que se sente parte de uma história maior, repleta de conquistas e desafios superados. A fala de Neymar também provoca discussões acaloradas entre os torcedores. Para alguns, isso representa uma oportunidade de reconciliação, um convite para que ele retorne ao clube que o lançou ao mundo. Outros, no entanto, enxergam essas palavras como um lembrete da dor da sua saída e das promessas não cumpridas. Essa dualidade de sentimentos torna o ambiente ainda mais efervescente, com debates sobre o que seria um retorno e quais impactos isso traria para a equipe e para o próprio jogador, que hoje vive uma nova realidade em clubes europeus. Dentro desse contexto, a torcida santista se mobiliza, organizando ações que visam homenagear o ídolo e expressar seu amor por ele. Faixas, gritos e até mesmo eventos especiais são organizados, transformando a relação entre Neymar e seu ex-clube em um verdadeiro fenômeno cultural. Ao mesmo tempo, a expectativa de um reencontro dentro do campo se torna um tópico constante nas rodas de conversa, gerando uma atmosfera de otimismo que faz o coração do torcedor pulsar mais forte. As redes sociais também fervilham com postagens, memes e montagens que celebram essa conexão, criando um movimento virtual que ecoa a paixão dos santistas. É interessante notar como a fala de Neymar também serve como um catalisador para a reflexão sobre a história do Santos. Os torcedores, ao ouvirem as palavras do ídolo, revivem a trajetória do clube, suas glórias, seus desafios e os novos talentos que surgem a cada geração. Essa reflexão não se limita apenas ao passado, mas também abre espaço para novas perspectivas sobre o futuro do Santos. As promessas de novos jogadores, as expectativas em relação ao desempenho da equipe nas competições e a busca por novos títulos se tornam temas recorrentes após a menção de Neymar, reforçando a ideia de que o clube continua em constante evolução. Ademais, é importante ressaltar que a fala de Neymar não se A opinião dos torcedores de um clube é um tema que transcende a simples paixão pelo esporte, refletindo a identidade e a cultura de uma comunidade. No caso do nosso clube, os torcedores se mostram profundamente envolvidos com a trajetória da equipe, e suas opiniões são moldadas por uma mistura de emoções, experiências e expectativas. Para eles, cada jogo não é apenas um evento esportivo, mas uma celebração que pode unir amigos e famílias, criando laços que vão muito além das quatro linhas do campo. Essa conexão emocional é o que torna a torcida uma das forças mais poderosas no universo do futebol, e a cada vitória ou derrota, a voz dos torcedores se torna ainda mais relevante. Os torcedores frequentemente expressam suas opiniões nas redes sociais, onde se tornam críticos e defensores da equipe simultaneamente. Para muitos, é um espaço para discutir estratégias, comentar sobre as atuações dos jogadores, principalmente, manifestar suas esperanças e frustrações. Essas plataformas digitais funcionam como um termômetro que mede a satisfação da torcida, revelando insights sobre o que pode ser melhorado, como contratações, táticas de jogo ou até mesmo a administração do clube. Nesse ambiente, o torcedor se transforma em analista, e suas opiniões, muitas vezes,
trazem à tona questões que a diretoria deve considerar para alinhar suas decisões às expectativas da base. A paixão dos torcedores é